Olá, sejam todos bem-vindos aqui a mais um episódio do nosso Histórias Diversas Podcast, o seu podcast de literatura. Se você é um amante de leitura como eu, ou está querendo entrar nesse universo, está no lugar certo. Eu sou o Custódio. A gente está aqui sempre falando desse tema com muito carinho para vocês. Sempre com um convidado, uma convidada super especial. Vou já apresentar a nossa convidada de hoje, maravilhosa. Antes de apresentá-la, obviamente, queria convidar todo mundo aí a assinar o canal para toda vez que a gente tiver episódio como esse, vocês ficarem sabendo de primeiríssima mão. E também não deixa de seguir a gente também nas redes de social, no Instagram, Facebook, todos os lugares, TikTok, porque aí a gente também, além desse episódio grande que você está acompanhando aqui a gente agora, a gente solta cortes dele aí, com os melhores trechos e tudo, então você também acompanha tudo, se você não tiver tempo para acompanhar o episódio completo, você acabar aproveitando ali com os cortezinhos que a gente também adora. Bom, nossa convidada de hoje é escritora, pesquisadora e ilustradora, publicitária e mestre em ciências da linguagem. É também coordenadora e professora de uma especialização em escrita criativa. Lançou em 2024 seu romance de estreia, o Para Não Acabar Tão Cedo, que é esse livro aqui maravilhoso, que a gente vai falar bastante dele aqui, que saiu pela editora Record e que já está em sua segunda edição. Que legal. Autora de 2 livros best-sellers de poesia visual, o Pó de Lua, em 2014, e o Pó de Lua nas Noites em Claro, em 2016, sendo o segundo finalista do Prêmio Jabuti de Literatura em 2017, na categoria Ilustração. Também é vencedora do Prêmio Orgulho de Pernambuco, do Jornal Diário de Pernambuco, em 2018. É criadora de perfis de poesia, textos literários, ilustrações nas redes sociais, onde conquistou ao todo mais de 1 milhão de seguidores. Quanta coisa, hein? Meu Jesus, e ainda tem um filho, tem a vida toda. E o doutorado que eu ainda inventei. E o doutorado, gente. Bem-vinda aqui ao Histórias Diversas, Clarice Freire. Alegria enorme ter você aqui. Muito obrigada, Custódio. Obrigada pelo convite. Foi muito bom estar aqui. Já está sendo muito bom estar aqui. Eu cheguei dizendo, eu sou ouvinte do programa. Adoro. O Custódio faz parte do meu dia a dia. Ele está sempre comigo, porque eu estou sempre escutando. Vocês trazem pessoas incríveis aqui que eu admiro e acompanho muito. Então, enfim, eu adoro o programa, para mim é uma alegria estar aqui. Imagina, alegria enorme também. Também foi muito legal ler seu livro, acessar seu trabalho aí também. Parabéns já de cara aqui. Então, você ficou comigo também bastante tempo e depois desse livro você não vai sair nunca mais, tá? Que bom, então estamos juntos desde sempre. Estamos juntos desde sempre, né? Você viu que já estava programado aqui. Pra gente aquecer o tema, só conta um pouquinho aí, né? A gente viu que você já fez muita coisa, faz muita coisa, mas quando de fato ali o texto, a palavra chegou assim para você, é uma coisa que já vem da sua família, foi uma coisa que você foi descobrindo ali mais por você mesmo? Então, a minha relação com a palavra é uma relação muito forte, né, desde sempre, porque de fato, assim, eu tenho esse privilégio de vir de uma família de escritores, de artistas, então a arte sempre esteve ali ao meu redor, sempre me circulou muito. O meu pai é médico, é Wilson Freire, ele é médico, escritor, cineasta, roteirista, compositor. Maravilhoso. Então, ele tem vários livros publicados, ele é parceiro. Convidado aqui Olha aí. Olha. Wilson Freire. Ele é maravilhoso mesmo, assim. Ele é um grande parceiro de Antônio Nóbrega, então eu sempre conto essa história. Que demais. Que fizeram várias músicas juntos e tudo. Então eu sempre conto essa história, né? Que na minha infância, então eu chegava da escola, tava Nóbrega lá com a Rabeca, com o violino, e meu pai cheio de papel, os dois criando música juntos, e a criança quer o quê? Atrapalhar, participar. E eu meu sonho era que, vou fazer uma poesia aqui também para ver se Nóbrega escolhe a minha sabe? E não a do meu pai. Isso nunca aconteceu, mas eu sempre estava ali fazendo poesia também, brincando de fazer poesia. Então, eu digo, para brincar com meu pai, eu estava brincando de poesia. Minha mãe é assistente social e uma grande ilustradora e aquarelista. A capa do meu livro é uma aquarela feita por mim, porque eu também estava o tempo todo desenhando para brincar com a minha mãe. Então, eu até brinco muito que meus 2 primeiros livros, que são de poesia visual, devem ter surgido porque o meu cérebro juntou as duas coisas como se fossem uma coisa só. A palavra e a imagem, para mim,
colaram, né? Estão ali na formação mais primitiva da minha vida, brincando, essa relação muito natural mesmo. Então, isso foi muito bonito. Eu sempre ganhei muitos livros de presente da minha madrinha. Eles incentivavam muito a leitura, liam para mim várias histórias e tudo mais, Turma da Mônica, desde pequenininha. Né? Eu cresci com isso. Marcelino Freire, que é primo, meu primo tio, porque ele é primo do meu pai. Então a pré-adolescente e adolescente, eu estava nos saraus de poesia, nas peças de teatro, do Angu de Sangue, né? Do Coletivo Angu de Teatro. Maravilhoso. Assim. Então, realmente, um beijo, querido. Gente, eu amo a pessoa mais amada do Brasil. Não, olha, pensa numa unanimidade. Ele é mesmo. Então, assim, Marcelino é uma grande referência para mim. Né, para esse movimento dos novos escritores e tudo, né, na formação, em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Marcelino, ele tem uma coisa que, assim, eu acho que é rara, infelizmente é rara, que é uma generosidade. Assim, ele está o tempo todo sendo trampolim para quem está chegando. Isso é dele, isso é importante para ele, né? Eu tenho muita admiração por isso. Então, ele também sempre fomentou, sempre incentivou muito isso em mim. Ele pegou meus cadernos, ele viu os desenhos, ele disse, você tem que virar livro, você tem que fazer isso. Então, eu estava ali, né, realmente rodeada dessa realidade. Minha irmã é musicista, que vai tocar no Lollapalooza, né? Então, todo mundo tem um bicho aí que picou, né, que está aí nessa arte. Então, eu cresci nesse meio e isso é maravilhoso. Por outro lado, não foi fácil, porque são esses grandes homens, principalmente da palavra, e lá vem eu dizendo, não, eu vou fazer qualquer coisa menos isso, não vou escrever, eu vou fazer outra coisa. E aí, quando me perguntaram uma vez, Clarice, o que é a poesia para você? Eu respondi, é o inevitável, porque eu tentei evitar. Eu realmente tentei evitar. Eu disse, não vou por esse caminho, mas não foi possível. Não foi possível. Realmente já não tinha consegui. Sido picada já pelo bichinho da palavra. Eu escrevia muito, eu escrevia desde pequenininha, eu fazia histórias, tirinhas, histórias em quadrinhos, e eu trancava tudo num baú, literalmente embaixo da minha cama, porque eu tinha pavor que alguém lesse. Pavor. Né? Ninguém pode ver isso, porque era a minha forma mesmo, sempre disse, de desanuviar a nuvem pesada do pensamento, né? Que estava ali o tempo todo se enchendo de chuva, eu deixava chover na poesia. Acho que isso era uma coisa para sobreviver. Tem gente que corre, tem gente que pinta. Eu escrevia e desenhava. Perfeito. Sempre foi assim. E aí isso foi até a adolescência e muito intensamente escrevendo, um pavor muito grande de que alguém lesse, até que esse pavor eu resolvi enfrentar, né? Eu virei publicitária, podia ter feito várias coisas. O que foi que eu virei? Redatora publicitária, claro. Podia ter feito... Para não conseguir fugir mesmo. Não, eu poderia, mas não. Do texto, da palavra. Isso. E aí, nesse dia a dia de agência, dos jobs, das coisas lá, aquela coisa, eu ficava escrevendo poesia para não enlouquecer mesmo. Aí era o tempo todo e jogando no lixo. No final do expediente, minha mesa estava cheia de papel, eu jogava tudo no lixo. E aí, meus colegas de trabalho começaram a perceber isso. E quando eu fui embora para casa uma vez, eles foram no meu lixo, desamassaram tudo e botaram de volta na minha mesa. Quando eu voltei para trabalhar no dia seguinte, eles disseram, olha, a gente descobriu isso que você está fazendo. Eu fiquei com muita raiva. E eles disseram, não, cria pelo menos aí um blog para você parar de jogar fora as tuas ideias. Isso não é lixo. Então, eu acho que foi muito bonito também quando eu comecei a entender que aquilo não era lixo. Porque era como se fosse jogando na lixeira do pensamento, a lixeira do papel, era tudo uma coisa só. Sim. Era esse fluxo mesmo de pensamento, né? E foi a partir daí que eu decidi escutar a minha voz e usar essas pessoas ao meu redor. Então, essas referências que estavam ao meu redor, na minha família, eu comecei a dizer, lê isso aqui que eu escrevo. Eu fui logo no pior. Ou seja, mas já tinha uma atitude diferente já ali, foi. né? Eu disse, sabe de uma coisa? De não esconder e Isso. se expor, vamos dizer assim. Isso. Expor o texto, né? Isso. Foi assim, olha, já que mandaram fazer esse blog, se alguém vai começar a ler, eu preciso que alguém me ajude a ver se isso faz algum sentido. E eu tenho esse privilégio, por que eu vou ficar com isso, por que eu não vou usar, Por que eu não vou usar? Eu lembro da gente começar a conversar muito sobre poesia, muito sobre
sobre esses textos. E isso foi super importante para mim, para poder encontrar o que era importante para mim, a minha voz. Eu era diferente dessas pessoas. Eu queria outras coisas, o meu estilo era outro, eu sou outra pessoa. Isso foi muito importante na minha trajetória. Muito legal. E como que você chega, e desse lugar, como que você chega ali no primeiro livro e depois parte para o romance e tudo? Como foi esse processo aí? Então, aí eu comecei a publicar na internet de uma forma muito despretensiosa mesmo ali, só que como eu vi que estava sendo publicado, tinha gente lendo, eu comecei a tomar mais cuidado, como eu expliquei, E aí eu comprei um celular que tirava foto, porque até então eu não tinha, eu transcrevia as poesias. Quando eu comecei a tirar foto da poesia e postar ela visual, isso teve um impacto muito grande, realmente, foi muito forte. Naquela época, era 2012, 2013, o algoritmo não barrava nada, então a coisa foi muito rápida, né? O que me surpreendeu muito, porque eu não sabia que a internet seria um lugar tão receptivo a uma poesia autoral. Exato. Né? E de alguém até então desconhecido, né? Eu estava ali fazendo... ninguém tinha visto nada do meu trabalho. E aquilo ali, os leitores nas redes sociais começaram a compartilhar aquilo muito, muito, muito. E aí foi quando eu fui perdendo esse controle e recebi o convite da editora para lançar... Vamos transformar isso num livro? E foi na hora certa, assim, os leitores, eles diziam que eles já estavam imprimindo aquilo ali para ter em mãos, né? O desejo da materialidade já existia. E aí eu peguei, reuni essas poesias, redesenhei essas poesias. Da mesma forma, no segundo livro, eu também encontrei uma veia narrativa, eu saí de um quadrado do Instagram para páginas duplas, então foi uma trajetória também. São 2 livros feitos à mão, totalmente feitos à mão. E o que aconteceu foi extraordinário, assim, realmente uma coisa que eu nunca mais vou me esquecer. Esse livro me deu os 2 livros me deram muitas alegrias, me levaram para o Brasil inteiro, para muitas bienais, para muitas coisas. Foi quando eu entrei nesse lugar da escritora, de entender. Então, será que eu sou escritora? Eu escrevo? É isso que eu sou? É isso que eu faço? E eu comecei a me dedicar a isso, a levar a sério esse lugar. Convidada para a Flip ainda fazendo essa pergunta. Exato, pois é, e até hoje a gente se faz. Na hora de botar a profissão lá no hotel, eu boto o quê? O que é que eu escrevo? Publicitária, escritora. E eu nem exerço mais a publicidade. Então, assim, é engraçado como é um lugar que... Eu falo muito isso para os alunos, né? Que eu ensino de escrita criativa, eu falo muito isso. Quem tem medo da palavra? É uma pergunta que eu levo sempre. Como se a palavra fosse reservada àqueles que já morreram, aqueles deuses do Olimpo ali, que têm autorização para tocar nela, não para mim, não para qualquer um. Exato. E isso é muito complicado, principalmente para nós mulheres, né? Então isso tem uma carga histórica muito forte. Muito legal. Aí você sai desse trabalho ali, vamos dizer assim, da poesia, dessa poesia mais escrita à mão e tudo, que tem muita personalidade também, bem personalizado, para ir para o romance, né? Isso. Que aí é uma outra conversa, né? Outro mundo. Como foi esse percurso e o que você mais aprendeu, assim, comparando esses 2 trabalhos? O que você mais aprendeu na hora de escrever o romance, assim? Olha, esse percurso foi muito natural também. Quando eu escrevi o Noites em Claro, né, que é em homenagem à terrível insônia que eu passava na época, então foram as Noites em Claro onde eu encontrei poesia. É um personagem insônia que se lança na noite, esse livro, e a poesia vai passando por aí. Quando eu encerrei esse livro, eu percebi que aquilo havia se cumprido, esse projeto havia se cumprido. Eu não tinha mais o desejo de continuar. Perfeito. Eu nunca parei de fazer poesia. Foi o que eu te disse, né? Eu sou da poesia, não tem jeito, e sempre você. Mas, daquela forma, naquele formato, eu vi que, naturalmente, eu fui encontrando outras formas de me expressar. Eu vou mudando. Veja, cada livro, eu acho que é um retrato diferente da alma da mesma pessoa, da mesma alma, mas são retratos diferentes. São outras pessoas, quase. Sem dúvida. E isso é muito... A gente muda muito. Então, eu vi uma necessidade. Surgiu uma ideia, 2 irmãs idosas que acordam com os corpos rejuvenescidos. Essa ideia veio. Veio a partir de uma cena que eu via muito na casa da minha avó, que era, depois do almoço, ela, minha avó, e a minha tia-avó, a irmã dela, elas deitavam na cama de casal, diziam, a gente vai dormir. E iam, o quê? Falar mal da família inteira ali, cochichando, falando baixinho.
Então elas estavam ali naquela cumplicidade, sabe? Naquele momento das duas irmãs deitadas, aquelas duas senhoras deitadas, cochichando. E eu olhava aquilo de longe, eu achava aquilo extraordinário. Assim, eu achava a imagem da fraternidade, das irmãs mulheres, essa coisa. E é uma vida muito imbricada, que essas mulheres da minha família, como um todo, são grandes mulheres, matriarcas, né, dessas mulheres do interior, lá de Pernambuco e tudo, que elas têm essa característica de um amor absurdo, de um afeto absurdo e também de um controle, de uma força. Eu digo muito, levam a família na força, no amor e na panela. Elas são essas mulheres, assim. E eu cresci também cercada da força dessas mulheres, né? Que levavam a família com essa força. Então, imagina se elas acordassem um dia com os corpos rejuvenescidos. Então, essa cena não é a minha avó nem a minha tia, mas essa cena veio como ideia de romance. Só que eu não sabia como estruturar um romance até então. E aí fui deixando aquilo para lá, eu ia tentando anotar umas ideias, a coisa estava ali sempre num limbo, numa coisa que eu ia deixando, até que chegou a pandemia. E eu vi que tinha uma oficina online do Assis Brasil, que se chamava A Estrutura do Romance. Você falou, opa! É isso que eu preciso, vou fazer esse curso. Se vai cumprir, eu vou sair de lá com a resposta. É para lá. Então eu fui, só que quando eu fui para essa oficina, eu tinha desistido desse livro há muito tempo. Eu não queria mais escrever esse livro, né? Eu me desautorizei muito nesse caminho. Isso não é bom, isso não presta, isso não vale a pena, não quero. Deixei para lá. Quando cheguei na oficina, a Assis Brasil fez aquela pergunta que se faz sempre em oficina de escrita criativa, mas nunca ninguém tinha feito para mim, que foi: qual é a única história que só você pode contar, mais ninguém? E aí vieram as minhas irmãs. Eu disse, putz, são as minhas irmãs. Eu não tenho como fugir das... Eu não dormi naquela noite. Eu lembro que foi uma coisa tão forte para mim que eu não dormi. Eu mandei um e-mail para ele. Eu disse, Assis, tu pode dar uma olhada nisso? Aí eu mandei a ideia do livro, né? E ele falou, olha, isso é um livro. Você vai escrever isso aí. É isso aí. E aí eu fiz o curso agora voltado para esse livro. Durante esse período que eu passei desistindo dele, eu escrevi vários... Eu escrevi... Que é isso? É isso, meu filho. Eu escrevi vários contos, que horror. Eu escrevi vários contos, e entre eles tinha um que era o ponto de vista do tempo em relação à mulher, não da mulher em relação ao tempo. E eu tinha adorado aquele conto. E aí eu pensei, todos esses anos serviram para que eu encontrasse meu narrador. O narrador vai ser o tempo. Então, durante essa oficina, eu disse, é ele. Quando eu encontrei a voz do narrador, eu sentei em uma tarde e consegui fazer o roteiro do livro. E aí, de novo, eu pensei, esse livro não pode ser bom, porque uma pessoa que faz o roteiro em uma tarde, como é que isso pode ter alguma... O contrário também é verdadeiro, não é? Tipo assim, como assim? Você achou tão rápido, porque provavelmente a coisa já só precisava ser estruturada. Isso. Eu só precisava ter coragem de sentar. Exato. Porque, na verdade, Clarice Lispector fala muito, né? Ela falava, às vezes as pessoas me veem sentada numa cadeira e pensam que eu não estou fazendo nada, mas eu estou escrevendo. Então, esses anos todos eu estava escrevendo esse livro. Nos contos que eu escrevia, que alguns eu aproveitei e trouxe para o livro, eu vi que eles tinham tudo a ver. Estava tudo ali, mas eu não sabia que eu estava escrevendo aquele livro. A partir do momento que eu decidi, eu vou escrever essa história, e é isso que eu quero contar, que eu acredito nessa história, o poder que isso tem é absurdo. Parece que, de fato, né? A coisa falou, vem, agora tá lá. Definiu, agora lá. Vai. Já estava, lá. Na verdade, é isso que eu falei, talvez. Esse 50... Você resolveu em 50 minutos porque já estava. É isso. Você só precisava de alguém para dar um pouco de cadência, para ajudar um pouco a organizar uma coisa ou outra. Como é que faz essa estrutura? Exato. Mas entendi, já estava ali. Era uma coisa mais para organizar, na verdade. Era isso mesmo. Então, já estava ali, na verdade. Eu achei incrível. Acho que essa coisa também de trazer o narrador como o tempo também foi maravilhoso. Eu gostei demais. Que bom. E eu queria te perguntar, no meio de tudo que você está fazendo, tá com o bebê pequeno também, tudo que a gente sabe, que é um momento ali também complexo. 2 filhos, na verdade, nasceram ao mesmo tempo. 2 filhos ao mesmo tempo.
Como é que você tem conciliado seu tempo com a leitura? Você tem lido? O que você tem lido? Ou não? Tipo, nesse momento não estou lendo mesmo, não dá. Como que você tem feito? Essa assim? É a pergunta de $1 milhão, Custódio, porque realmente, assim, eu tenho tentado, tem sido uma luta, assim, fazer tantas coisas, ser mãe, trabalhar, imagino. E ter tempo para ler, ter tempo para contemplação, ter tempo para escrever, por exemplo. Como é que faz a pessoa que não vive só de escrita para escrever? Essa é a pergunta, sempre digo, de $1 milhão, sabe? E eu até mandei, tem até uma história interessante, não estava nem pensando em contar. Logo que Vicente era bem pequenininho, meu neném, eu mandei um áudio para Micheline Verunski. Eu disse, Micheline, pelo amor de Deus, como é que a gente escreve? depois de um bebê, de um mês, e agora? Tá tudo perdido? E agora? Foi... Ela tem 2 filhos, Ela né? tem 2 filhos, isso. E foi lindo, assim, ela me mandou áudios que eu podia transcrever. Ela é maravilhosa depois. também. Ela falou, olha, lute pelo seu espaço, tenha também paciência com você, isso tudo é tempo de escrita. Ela foi muito maravilhosa, ela me mandou foto dos filhos dela em cima do computador, sabe? Enquanto ela tentava escrever. Foi muito bom. Depois disso, ela mesma fez um texto, a gente ficou conversando, porque é de fato, Custódio, assim, por exemplo, para finalizar esse livro, eu tinha, e aí existe toda a questão do privilégio de uma rede de apoio, de tudo isso que a gente precisa entender. Se não existe, fica quase impossível uma mulher que é mãe ter tempo de escrita, tempo de contemplação. E eu tive esse apoio, graças a Deus, eu tive realmente muito... Meu marido dizia, sai de casa que eu vou ficar com o neném, vai finalizar esse livro. Então eu estava lá no café, às vezes eu tinha 2 horas que eu não fazia nada, porque a cabeça estava... Depois, no outro dia, eu tinha 1 hora que eu fazia muito. Então, era isso. E o tempo de leitura é muito importante, né? E aí você vai encontrando as brechas, até porque, por exemplo, às vezes é à noite você está esgotado, a cabeça já não funciona, mas mesmo assim você pegar um livro, sabe? Então, eu tenho lido, sim, com certeza. Eu nunca paro de ler. Do meu lado, sempre tem um livro de poesia, porque eu acho que é o meu limpa-vidros, assim. A válvulazinha tá ali, né? Tá do meu lado o tempo todo. Então, de vez em quando eu tenho que ler uma poesia. Eu faço isso Eu também. li agora há pouco o Socorro a Scioli, eu li a Oração para Desaparecer, que eu estou apaixonada. O de Júlia Dantas, né? A Mulher dos 2 Esqueletos, eu também acabei há pouco tempo. Fiz a orelha do livro de Dania Reis, que é um livro de não ficção para todas as mulheres que não têm coragem. Eu leio, eu estou lendo, mas sempre com aquela sensação de, nossa, mas tem tanta coisa para ler, tem tanta coisa que eu devia estar lendo mais. Sempre com essa sensação. E olha que eu leio bastante e não tenho uma muito. criança de 2 meses. Mas a sensação é sempre que a gente está devendo, né? Não é fácil. A mesma sensação. Mas a gente tem que brigar. Mesmo lendo bastante, eu sei que eu leio bastante, acordo muito cedo para ler e tudo, mas mesmo assim, eu fico com a sensação. Às vezes passo uma semana inteira lendo real, assim, olha sábado e só. domingo lendo. Às vezes tem, sei lá, sábado que eu li tipo 8 horas. Luxo, domingo eu leio 8 horas, 10 horas. Bom, o livro da Júlia Dantas, ela se chama Rodolfo. Eu comecei, tipo, 7 horas da manhã no domingo. Eu só praticamente levantei da cadeira quando eu acabei o livro. Então, assim, fui pedindo coisas, assim, dá uma água, um café. Mas, assim, é isso, assim, tem né? Que ser mas é um privilégio também, né, Clarice? Porque, assim, também não tem uma criança, não tem, né? Toda uma coisa que muita gente depende disso, tem que arrumar almoço, tem que, né, ver não sei o quê, tem que correr isso, tem que pagar aquilo e tal. Então, é um privilégio também, mas não é uma... Mesmo assim... eu fico com essa sensação de que eu poderia estar lendo muito mais, que tem muito mais coisas. E aí a gente tem que aproveitar aquele momento da leitura, né? Eu acho que uma coisa que tem sido um exercício, literalmente um exercício, é trocar o celular pelo livro. Assim, você tem às vezes 15 minutos de descanso, você pega o celular. Total. Então, não faz isso, pega o livro, sabe? Eu estou tentando começar a fazer esse exercício e já tem ajudado muito. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Bom, você falou de livros aí que você está lendo, alguns. Do que você leu aí nos últimos 1 ano, 2 anos, se você tivesse premiar um desses
desses livros, qual que seria? Você sabe que as perguntas aqui, seu ouvinte não pode. Algumas a gente vai passar por elas, que a gente pergunta meio para geral. Olha, eu já vim com essa certeza, não que ela precise de prêmios mais, meu Deus do céu, mas a Oração para Desaparecer mexeu muito comigo, da Socorro Racioli, porque na ficção, né? Eu acho que ela conseguiu fazer uma coisa tão extraordinária ali, tem uma pesquisa tão profunda, tem um refinamento, tem uma beleza, sabe? Ela encontra uma beleza na palavra, ela tem uma fineza na palavra que me tocou muito, profundamente. E a história, o enredo é eletrizante, é envolvente, é criativo. Então, assim, eu premiaria a Oração para Desaparecer. Se eu puder escolher um rapidamente, assim, seria esse agora. Maravilhoso. Não, tem uma cena desse livro, que é aquela cena que acontece num casebre do lado do rio, que ela fala das conchas, as texturas, os cavalos marinhos. Cara, essa cena nunca mais saiu da minha cabeça. Nunca mais saiu da minha cabeça. Parece que estava dentro da nossa cabeça, exato, assim. Ela tem. É impressionante, realmente. Maravilhoso demais. E você larga livro fácil? Não largo o livro fácil, mas às vezes eu vou empilhando, sabe? Assim, os começados e não terminados. Estão sempre no tem mesmo os lidos, lugar, assim. os não lidos e os começados e não terminados. Que tem que estar perto de mim, tá ali, tá perto. Porque eu não consegui terminar, porque eu não tive tempo, porque eu tive que interromper por causa do doutorado, porque de repente tem uma leitura científica que você tem que fazer naquela hora e você chora sangue e vai pegar o livro científico para ler, mas deixa ali. Deixa ele ali. Então tem uma pilhazinha assim do meu lado, me esperando sempre. Muito legal. Eu também faço isso. Não, tem alguns que eu vejo que não vai rolar, mas eu insisto. Eu não sou aqueles que lê 10 páginas e fala, não gostei. Não. Eu falo, cara... Vamos lá. Vamos lá, e muitas vezes eu já descobri muito livro bom. Isso. Que até a página 30 eu achava que eu ia abandonar. E depois falei, meu Deus, agora eu entendi. Isso. Inclusive porque esse começo é feito dessa forma. Até para pegar o fôlego do autor, né? A gente precisa, às vezes, você está saindo de um autor e você vai para outro, parece que você precisa sair de uma respiração para outra. Exato. De um corpo para outro. Você tem que entrar em outro fôlego. E precisa de paciência para isso. Esse é o exercício da leitura que é tão difícil na nossa loucura da distração de hoje em dia. Pois é um exercício, dizer assim, peraí, deixa eu ter paciência. De entrar na cadência. Marcelino fala, o escritor escreve com pulso, com pulsação. Então, você vai entrar no pulso daquele autor. Tem que ter paciência, tem que ter decisão para isso, né? E não deixa de ser um desafio no mundo de hoje, não né? Não deixa, de porque jeito a gente tem um comportamento de scroll, né? Isso. Que não tem nada a ver com a leitura. Que não tem nada a ver com leitura, mas não deixa de respingar também quando você vai para a leitura, o comportamento, eu quero dizer. A gente acaba então, assim, você tem muita série, quando muito filme. Não tem nada a ver, porque não bate. Sim, exato. Entende? Porque lá você tem que fazer exatamente o oposto, né? Então, você vê uma série, às vezes você vê 15 minutos, não gostei, próximo. 10 minutos, não gostei, próximo. Na leitura, você tem que dedicar um pouco mais, né? Você tem que insistir um pouquinho mais ali, porque é isso, você está entendendo ali o fôlego, a respiração. É um nascimento, de fato, um nascimento, né? Tem mais 8 meses e meio pela frente, né? Então, é um pouco isso, acho que para fazer um paralelo aí, mas gostei bastante do ponto que você trouxe aí. E o que não pode faltar num bom livro para você? Uma boa história. Sabe, eu demorei muito, Custódio, para entender o valor do cotidiano, sabe? Eu demorei, assim, quando eu achava lá atrás, novinha, assim, eu pensava assim, um dia eu escrever um livro, eu tenho que ter uma coisa muito extraordinária para contar. E eu fui percebendo, à medida justamente que eu fui lendo livros, que não era sobre exatamente a grandiosidade do que estava acontecendo, mas como estava acontecendo e como aquele autor, como aquela autora conseguia contar aquela história para mim. Então, uma boa história, no final das contas, é uma história bem contada. E a partir de que ponto de vista? O que é que ela tem de valor? O que é que de emoção e de alma ela vai me passar? Então, por exemplo, eu conto muito desse momento um pouco catártico, assim, para mim, foi quando eu fui na Rua da União, lá em Recife, porque lá tem a casa do Manuel Bandeira, né? E ele escreveu esse texto maravilhoso, que é a Vocação do Recife. Quando ele diz assim, que ele vai cantar o Recife, não o Recife
Recife das revoluções libertárias, que ele aprendeu a amar, não a Mauritius, que é a cidade histórica, nada disso. A Recife sem coisa nenhuma, Recife sem mais nada, Recife da minha infância. E ele diz, a Rua da União, onde Dona Totonha, onde seu Antônio Rodrigues, e ele começa a falar do que acontecia na Rua da União, mas com uma poesia que, quando eu cheguei na Rua da União e vi que a Rua da União era apenas uma rua como todas as outras, e não é por acaso que Lia e Augusta, no meu livro, voltam para a Rua da União, foi perceber que a minha Rua da União, no meu caso, a minha Rua São João, a rua da minha infância, lá em Gravatá, no interior do Pernambuco, ela se torna a Rua da Poesia pelo olhar do poeta, pelo olhar do autor, pelo olhar da autora, da poeta, né? Então, quando eu vi aquela Rua da União, que era uma rua como todas as outras, mas para mim ela era extraordinária, é porque o autor, o poeta, me transportou não para aquela rua, mas para a rua dele, para o Recife dele. E isso é o cotidiano, isso é muito poderoso na literatura. Isso é a história que só você pode contar, sabe? Então, acho que um bom livro, ele tem que ter uma boa história, mas ele tem que ter essa unicidade real, profunda da nossa Rua da União. Qual é a sua? Você tem a sua. O que é que ela tem para lhe mostrar? Né? Então, isso para mim foi muito poderoso. Quando eu comecei a ler os livros, por exemplo, os livros de Helena Ferrante, né, que são esse fenômeno mundial, e eu fui descobrir a forma como ela vai narrando as minúcias, os detalhes daquilo que ninguém diz no cotidiano, da coisa mais elementar da vida, como a maternidade, ou como a relação entre duas amigas mulheres que crescem juntas. É no miúdo, é na miudeza. E eu estava conversando até com o Sidney Rocha esses dias, esse grande escritor, eu estava dizendo, Sidney, tudo que é bom é trivial. Quando se escreve sobre uma grande trivialidade, né? Aí a gente começou a falar, ele começou a brincar, a falar dos clássicos e dizer, olha aí, é sempre alguém que se apaixona por alguém, alguém que é da família de alguém, uma ancestralidade, a família, aquilo que acontece onde ninguém olha, onde ninguém vê. Isso é muito poderoso. Às vezes a gente fica tanto procurando a inovação, o jeito diferente de fazer, quando muitas vezes o melhor e às vezes até o mais criativo, o mais direto está no óbvio. Está no óbvio, exato. Porque a gente fica tanto na esfera, buscando, tentando. Tá, mas ninguém falou sobre essa caneca. Exato. Por exemplo, no dia de Augusta e Lia, lá do livro, o que é que elas fazem? Nada de extraordinário. Nada. E os clubes de leitura que eu tenho participado comentam isso. Elas não fazem nada demais. Elas vão à praia, sem dar muito spoiler, né? Mas elas vão comer uma comida, elas vão naquela casa. Mas o que acontece dentro delas, o que é que o tempo vai mostrando sobre aquelas vidas, sobre aquelas histórias, a forma como o tempo vai se relacionando com elas e elas com o tempo. Naquela trivialidade que elas já não se permitiam sequer viver a trivialidade, naquele contexto que elas estavam trancadas naquele apartamento, esquecidas de si, esquecidas pelos outros, esquecidas uma da outra, elas esquecem de que viver, no fundo, é ter tempo para nada. E se você quiser. Exato. Né? E ter tempo para se escutar, ter tempo para se reencontrar. Tem até uma parte que diz, uma hora que elas estão conversando, que diz, essa conversa já havia se tornado um reencontro de duas pessoas que moravam na mesma casa, que já não se encontravam. Né? Então, é isso. Eu gosto da literatura que está ali, dentro da entrelinha da vida, o bastidor da vida, sabe? Eu gosto muito disso. Perfeito, maravilhoso. Bom, você já citou alguns escritores e escritoras aí, mas quem são suas grandes referências, assim? Quem mais você traz, assim, na hora que você está escrevendo, assim? Olha, eu tenho uma obsessão por Clarice Lispector. Eu sou um pouco obsessiva. O seu nome é por causa de Clarice também? Talvez, né? Assim, meus pais, eles não têm essa obsessão que eu tenho, não, assim. Mas eles achavam certamente um nome bonito e ainda por cima tinha Clarice na jogada e foi por aí. Mas eu tenho, sim. Pronto, Clarice, ela foi, acho que uma das primeiras que me mostrou isso que eu estou falando. Por exemplo, no Conto Amor, que aquela dona de casa, ela passa e vê um cego mascando chiclete, né? Veja, é o nada. E aquilo traz para ela uma catarse que ela vai ressignificando todas as prisões e todas as significâncias da vida dela, as insignificâncias da vida dela. Ela tem aquela catarse, aquele êxtase. Ou então na Paixão Segundo GH, e aquela barata.
Então, são coisas que estão ali e que eu ficava tão maravilhada de dizer, gente, mas não é que a coisa está lá, né? E aí, a minha poesia, lá atrás, com o primeiro Pó de Lua 2014, o pessoal brincava, mas como é que você escreve poesia sobre um pedaço de vidro? Ou sobre um palito de fósforo, por exemplo, que eu dizia que tolo inútil é o fósforo, queima a própria cabeça por uns segundos de fogo. Inútil é quem pensa assim, eu acho, não entende nada do jogo. Inútil é ser trancado em uma caixa até o tempo fazer morrer, sem saber o que é luz, sem saber o que é brilhar, sem saber o que é arder. Então, é o palito de fósforo, sabe? Então, isso sempre foi algo assim, aquilo que ninguém dá importância, aquilo que é descartado ou descartável, aquilo que ninguém vê, aquilo que está ali, é onde pode se revelar tanta literatura. Então, Clarice, para mim, é uma grande base. Pelo mesmo motivo, talvez, Manuel de Barros, porque ele vai pelas insignificâncias muito, muito fortemente, dizendo da rã, da pedra, de crescer para passarinho. Nossa, maravilhoso. De dizer que o poeta, ele aumenta o mundo com as suas metáforas. Então, Manuel, ele começa a olhar a coisa do musgo, o líquen, aquela coisa, e ele dá alma, ele anima as coisas, e ele desanima o que é animado pelo mundo, quando ele diz assim... E o que é bom de título? É lindo de título também, os títulos são lindos. Os títulos são surreais, assim. Manuel é lindo, Manuel é lindo. Quando ele diz, eu passei pela rua, vi uma lesma e fotografei, uma lesma existindo, fotografei a existência. Então, gente, é um absurdo, sabe? Então, Manuel de Barros, Adélia Prado na poesia, Cecília Meirelles na poesia. Veja, eu estou falando sempre nesse mundo que vai me circulando, né? Eu tenho realmente essas grandes bases. Aí tem Paulo Leminski, inclusive homenageado da Flip esse ano, porque ele já vem com uma desconstrução, ele já vem com uma brincadeira, ele já não tem medo de meter a mão na palavra, fazer o que quiser com ela. Aquilo para mim foi muito libertador também. Legal. E outras referências que eu já falei hoje, senão não vou parar de falar. E que livro que você gostaria de ter escrito? Ai, gente, que livro eu gostaria de ter escrito? Que livro eu gostaria de ter escrito? Talvez A Paixão Segundo GH. Rapaz, acho que qualquer livro da Clarice eu gostaria de ter escrito. Eu gostaria de ter escrito qualquer livro do Manuel, essas pessoas todas que eu acabei de dizer. Eu gostaria de todos que eu falei agora, sinceramente, eu adoraria ter escrito qualquer um deles. Fica difícil especificar assim, mas não, mas acho que você já tem boas referências aí de onde eles poderiam vir, né? Ou vieram, né? Bom, a gente falou aqui no comecinho que você também tem oficina de escrita e tudo. O que você tem mais ouvido desses alunos? Que anseios? O que você tem mais aprendido com essas pessoas aí que estão chegando, que estão nessa ânsia, principalmente de publicar o primeiro trabalho e tudo? Olha, eu acho que nós estamos em um momento muito bonito, muito quente da literatura nacional, e eu acho que isso tem dado coragem a muitas pessoas de dar asa à própria palavra, sabe? Então, as pessoas, quando procuram uma especialização em escrita criativa, uma oficina, um curso, elas vão com muito medo, mas vão com muita paixão. É o lugar da paixão. A vida vai engolindo tudo, mas parece que não engole isso. E quando a gente escolhe ir para uma oficina, para um curso, é tentando dar um jeito de colocar uma âncora nisso. Tipo, isso aqui eu não vou deixar que a vida engula, sabe? Parece que as pessoas estão tentando lutar pela própria palavra, assim. Perfeito. E aí eu acho que eu tenho aprendido com a seriedade dessas pessoas, sabe? Porque quando elas chegam ao ponto de virarem alunas de oficinas, de cursos e tudo mais, é porque elas levam muito a sério a palavra e, na verdade, elas estão tentando levar a sério. E eu acho que o escritor, a escritora que já tem uma caminhada, eu estou há 10 anos nisso, né? Foi 2014 meu primeiro livro, então eu lancei o meu primeiro romance depois de 10 anos do meu primeiro livro. Ainda me sinto nessa mesma luta, nessa mesma briga, para que tenha espaço dentro de mim, para que tenha espaço na minha vida, no meu dia, mas que tenha espaço no Brasil, né? Como um programa como esse podcast, eu acho que é poderosíssimo, é fundamental, é lindo que existe esse espaço, sabe? Porque isso é super necessário, por isso que eu sou tão fã de espaços como esse, porque o alcance que isso tem é muito importante. Então, nós estamos todos na mesma briga, sabe? O aluno lá da oficina, Custódio, eu, você, todo mundo. Isso é muito bonito. A gente não desiste nunca. Não, jamais. Olha,
Pode vir que a gente vai encarar, né? É isso aí, é isso Não, aí. E eu acho que um ponto também é essas pessoas também todas com jornadas duplas, né? Isso, também já a grande trabalhando, maioria. já com família, às vezes com filho e tudo. E não desiste, Não desiste. Escreve cara. na madrugada. Escreve na madrugada, acorda 4 horas da manhã para Isso. escrever, usa o final de semana inteiro para fazer isso. É coisa séria, é sim, necessidade. é uma coisa. É necessidade, é um tirar o lugar da chapéu. paixão. É o lugar da paixão, realmente. Beleza, maravilhoso. Bom, a gente tem um quadro aqui que chama 3Es. Você conhece bem, que é um livro para enaltecer, um para emprestar e um para esquecer. Ai, meu Deus. Olha, um livro para enaltecer. Eu queria enaltecer vários livros. Acho que na contemporaneidade tem muita gente incrível para a gente enaltecer. Eu queria enaltecer o que está acontecendo com a Carla Madeira. Eu queria enaltecer o papel da Aline Bey. Eu queria enaltecer uma Júlia Dantas. Eu queria enaltecer a Socorro Acioli. Eu queria enaltecer a Dânia Reis. Eu queria enaltecer... Veja que eu não estou falando exatamente em um livro, Perfeito. Mas eu estou falando de mulheres, maravilhoso, que estão... E eu preciso olhar para elas. Eu quero olhar para elas. Eu acho que estamos num momento muito importante de olhar para a gente. Perfeito. Né? Porque estamos, sim, cavando um espaço muito bonito. Maravilhoso. Eu acho que é isso. Eu queria enaltecer todas nós que estamos começando não, já estamos há muito tempo, mas eu acho que de uns tempos para cá, dando mais voz à nossa própria voz. E acho que isso tem tido um resultado, tem tido um impacto muito grande no mercado literário, no mundo. Ainda precisa melhorar muito, mas estamos aí. Livro para esquecer é muito difícil. Eu vou dar um plot twist nessa pergunta, dizendo o seguinte. Já vi que lá vem. Já vi que lá vem. É o seguinte, eu tenho tido muita dificuldade de ler alguns livros à noite, porque eles me tiram sono e eu preciso muito dormir. Eu tenho um bebê de 2 anos. Então, você precisa dormir enquanto o bebê dorme, gente, senão não tem outra opção. Não tem outra opção, não dá. E aí eu comecei a perceber que eu estava abandonando livros, por exemplo, que eram muito fortes para mim, porque eram excelentes. Então, na verdade, estavam me revirando o estômago, embrulhando tudo. Eu sonhava com o livro, eu perdi o sono, era uma enxaqueca, uma coisa horrorosa. Eu também sou um personagem. Terrível. Então, eu tentava esquecer esses livros. E aí, o que foi que eu fiz? Eu vou parar de tentar esquecer, eu vou ler de dia. Eu vou tentar encontrar um jeito de ler de dia. Quando eu comecei a ler de dia, eu comecei a perceber que dava para eu entrar no pulso do autor ou da autora. Por exemplo, O Som do Rugido da Onça, da Micheline. Quando ela começa aquela cena naquele navio, daquelas crianças, a pessoa mãe vendo as crianças sendo roubadas naquele navio e ela descreve meticulosamente. Eu passei o quê? 2 noites sem dormir. 2 noites. Eu disse, eu preciso esquecer esse livro. Eu preciso esquecer. Mas aí no dia seguinte, depois desses 2 dias, eu disse, eu não vou esquecer, eu vou ler durante o dia. Aí é isso, a gente entra no pulso da autora, eu consigo não é me acostumar, mas eu consigo me habituar àquela dor e caminhar nela. E aí eu vou conseguindo caminhar nela e até depois eu pego a noite de novo. Então eu percebi que tinha alguns livros que eu estava tentando esquecer porque estavam me tirando a paz. Sabe? Mas a gente precisa encarar a leitura a esse lugar. A leitura é que a gente tem que encarar, que tire nossa paz. É esse lugar que a gente mais gosta, na verdade. Só que a gente está tão cansado no fim do dia, né? Então, acho que é isso. Eu vi que eu estava tentando esquecer. O Peso do Pássaro Morto fez isso comigo. Nossa. O Som do Rugido da Onça fez isso comigo. Tantos livros, tantos fizeram isso comigo. Até mesmo o Escalavra, do Marcelino Freire, agora que eu estou lendo, eu estava tão abismada com o que ele estava fazendo com a palavra que eu perdi o sono também. Eu disse, gente, pelo amor de Deus, então, passa para o dia, depois a gente volta para a noite. E assim eu ia caminhando. O 100 Anos de Solidão também estava me tirando o juízo. Então, não dá. Eu não posso esquecer. Então, eu preciso levar para o dia para depois voltar para a noite. Então, meu caminho é esse. Boa. E para emprestar? Qual que você emprestaria? Poxa, eu vou te dizer. Eu acho que eu emprestaria livros de poesia, porque eu queria muito que as pessoas tivessem mais familiaridade e perdessem o medo da poesia, sabe?
Então, eu emprestaria os livros da Cecília. Tem um que eu gosto muito, que chama Viagem, que eu comprei no período que eu estava viajando muito. Então, eu emprestaria livro de poesia para dizer assim, sabe quando alguém empresta, que você diz assim, olha, lê isso aqui, que alguém que você confia está dizendo, lê poesia. Se familiariza um pouco com essa palavra, com essa forma não é tão de tocar complexo, a palavra. Né? As pessoas acham que tem um pouco de medo ali da poesia. Acha que não dá para tocar. Eu emprestaria Mário Quintana, porque Mário Quintana é de uma sensibilidade, é de um refinamento, é de uma beleza. Eu emprestaria a própria Adélia Prado, que eu acabei de dizer. E eu emprestaria uma saga, como a saga da Helena Ferrante, deu para perceber que eu sou Ferrante. Eu já percebi. Eu gosto dela, porque eu acho também que é um livro para ajudar quem está fora de um ritmo a engolir literatura de novo e depois pegar no tranco novamente, dúvida. Que é uma literatura maravilhosa. E talvez por isso o sucesso tão grande, e talvez né? por isso o sucesso acho tão que grande. Pegou muita gente ali que acho que ali tem um trabalho importante para novos leitores ali, né? Eu vi muita gente assim, postando como sendo Então o livro que a gente, por exemplo, me perguntaram, por que você acha que às vezes o adolescente tem dificuldade com leitura? Você acha que falta estratégia? Eu acho que a gente tem que ir pelo que pega o jovem, pelo que pega essa galera. Então, empresta um livro desse, diz assim, olha, esse livro é tão gostoso de ler, lê isso aqui, empresta um livro desse, pega a pessoa, porque ela vai ficar fissurada, vai ficar vidrada e vai querer ler outras coisas também depois. Perfeito, maravilhoso. A gente está indo aqui já para o final, pros finalmente. Eu queria, obviamente, aproveitar aqui e falar um pouquinho mais do Para Não Acabar Tão Cedo, esse livraço, que a gente falou aqui já um pouquinho dele, mas eu queria falar mais um pouco dele. Mais entender assim, obviamente você já contou um pouco aí como nasceu a história e tudo que é maravilhosa, a escolha do narrador, a própria capa que é feita por você, a pessoa faz tudo, escreve, revisa, edita, faz a capa. Mas e o título? Como é que ele surgiu? Sempre foi ele? Ele veio depois da história? Ele veio depois da história, mas é assim, eu escrevi esse livro o tempo todo com um poema aberto na minha frente, que era um poema da Cecília Meirelles. Então, veja, eu tô falando o tempo todo de poesia, né? Gente, socorro. Tem jeito, mas eu escrevi um romance, tá? Aqui, eu juro que eu escrevi um romance, tá aí, ó. Mas tá cheio de poesia também, né? Mas era um livro que ela dizia assim, é uma poesia que ela dizia assim, tu tens um medo, acabar. Não vês que acabas todo dia. Não vês que morres na dor, na tristeza, na angústia, na beleza. Acho que é algo assim. Que te renovas todo dia na dor, na angústia, na beleza. E aí ela diz, e viverás isso tudo até não teres medo de morrer. Então serás eterno. Então, ciclo, até não teres medo de morrer, então serás eterno. Era sobre aquilo que eu estava na cena daquelas duas irmãs, era sobre o medo de acabar que eu queria falar. Né? E aí veio Para Não Acabar Tão Cedo, veio a partir dessa poesia. Perfeito, maravilhoso. Tem um trecho que você citou aí, você falou da Micheline e ela escreve a orelha, né? Isso. Maravilhosamente aqui. Tem um trechinho que ela cita, que ela fala assim, a memória humana é toda ficção e pouquíssimos são os bons enredos. Você se coloca nesse lugar? Qual que é a sua percepção sobre essa frase, assim? Essa frase é o tempo que fala, né? Porque ele diz que a gente, quando está contando uma história, quando a gente toca na nossa memória, a gente inventa coisa. A gente vai por lugares, isso é a opinião dele, tá? Isso não sou eu, é a opinião dele. É a opinião dele porque ele está dizendo que a visão dele é superior à nossa. Então, quando ele diz isso, é para dizer assim, quando eu olho o passado, eu vejo o passado como ele é. E os seres humanos, eles inventam e inventam errado. Na cabeça dele, ele diz, inventam errado. Os enredos já não são os melhores, porque quando falam de si, não são tão justos, não são tão verdadeiros. Eles escondem muita coisa, omitem muita coisa. E o tempo revela tudo, é isso que ele quis dizer também, né? Com ele tudo se mostra, com ele tudo se revela, não adianta. Ele fala no início também, não adianta, quando eu passo, eu mostro. Então, o meu enredo vai ser sempre mais verdadeiro. É muito maravilhoso. E o que esse mesmo tempo tem mais falado para você? O que esse mesmo tempo tem mais falado para mim? Ele tem me falado para ficar com ele agora.
fica comigo agora, fica comigo agora. Eu acho que ter um filho também faz isso ser gritante, porque é um corpo que está se transformando com o tempo. O nosso corpo se transforma com o tempo, mas é mais lento. Exato. A criança é uma numa semana, é outra na outra. Então, o meu filho que eu conheci essa semana é outro filho semana que vem. Ele é muito pequeno, então essa coisa é muito forte. Eu tenho sentido muito essa urgência do agora, de viver o agora, sabe? Eu acho que isso é muito sobre o que o livro fala também, que o que a gente tem é esse recorte do presente. Quando eu escrevi esse livro, eu pensei nisso, eu disse, poxa, a vida é tudo. É um livro que eu queria falar sobre viver a vida até o fim, tudo é tempo de vida. E muitas vezes o fim da vida, a velhice, ou mesmo a infância, alguns recortes da vida é como se fosse algo de passagem para a gente viver aquele momento que passagem, não tem passagem. Tudo é a vida até o fim. Então, acho que esse mesmo tempo tem me dito para dizer, olha, o que você tem é agora, então vamos comigo. Perfeito, maravilhoso. E o que é que representa, na sua opinião, assim, o tempo na literatura? Que representa o tempo na literatura? O tempo da espera, ou o tempo da ansiedade, nesse aspecto, entendeu? Entendi. Olha, é essencial. É essa contracorrente da lógica da atual. É isso que a gente estava falando agora. Exato. Né? O tempo para a literatura, ele é fundamental. Precisa deixar maturar. Precisa saber guardar numa gaveta. Precisa se permitir emocionar. Se não está emocionando, esquecer. Depois que você esquece, relembrar. Precisa, como você falou, brigar para permanecer, para entrar no pulso de um autor, para entrar na voz daquela autora, para entender. O tempo na literatura é outro, mas é o tempo mais delicioso que a gente pode experimentar na arte. Se é que eu posso fazer um superlativo assim. Mas já que eu estou nesse lugar propício, talvez eu possa. Então, é um lugar onde a gente se permite sentar numa calçada diferente. Teve uma vez que eu vi Mia Couto, outro grande referência da minha vida. Sim. Mia Couto, ele deu uma palestra lá na universidade que eu estudo e ele disse que uma vez ele foi comprar pão e demorou muito para voltar, porque ele se sentou, o padeiro disse, vai esperar 1 hora para o pão ficar pronto. Aí o menino disse, tá bom, sentou e ficou esperando o pão. O pai ficou desesperado, voltou para saber o que estava acontecendo, falou, filho, o que é isso? Ele disse, não, o padeiro falou que ia demorar 1 hora, e ele falou, filho, mas o tempo não te pesa? Sabe? E para aquela criança não pesava esperar 1 hora pelo pão. E eu acho que o tempo para nós tem sido um peso. E o tempo não te pesa? Estranho o tempo não te pesar. Então, uma luta, talvez uma briga para que esse tempo não pese. Maravilhoso. Tempo é dinheiro? É. Não é não? Não, você está perguntando. Infelizmente É também, né? É também. Mas o problema é se ele for só. E aí é que a gente esquece o que é viver. Perfeito. Mas eu vou dizer que o tempo não é dinheiro. É claro, a gente vende nosso tempo. Nosso tempo de trabalho é aquilo que a gente tem para vender. E tem que valorizar bem isso. Exato. Perfeito. Posso ler um trechinho aqui? Lógico, por favor. O tempo leva tudo, eles dizem. A beleza se despede, a juventude se apaga, os dias de sol escurecem. O brilho da pele, os entes queridos, aquelas férias parceladas. Os ternos, os sapatos, os móveis. Os invernos também passam comigo, dizem. Levo o que devo. Nem sempre gosto do peso das minhas bagagens. Mas minha atuação é orquestrada. Engana-se quem pensa que meu trabalho é aleatório e desordenado. Trabalho em uníssono com a existência das traças, dos cupins, dos vermes e dos ácaros. Esse é o tempo. Você vê isso, né? Você fala, fui eu que escrevi essa coisa maravilhosa, né? Tipo isso. Mas maravilhoso isso. E o tempo leva mesmo tudo, né? É isso. Essa coisa da bagagem, essa coisa que acho que nem ele consegue controlar o que ele carrega, né? Isso. E assim, para mim, construir esse tempo foi isso. Foi, quem é esse tempo? Como é que eu vou construir um narrador que faz isso com a vida? O que é que ele vai falar? Como ele vai falar? Né? A linguagem me vale muito dela. A linguagem, por exemplo, não sei se deu para perceber, mas o tempo, quando ele fala do presente, ele conjuga no passado. Quando ele fala do
passado, ele conjuga no presente. Ele faz essa troca. Eu não queria um velho sábio de barba branca. Ele se emociona, ele se lamenta. É muito legal. Ele tem dúvida. Ele se assusta. É genial. Ele se perde, ele se lamenta. Ele não tem resposta algumas vezes. Ele não tem resposta para algumas coisas, ele não sabe de tudo. Ele tem sua sabedoria, mas ele não tem como saber de tudo. Porque é isso, ele não trabalha sozinho, ele não está sozinho. Genial. Agora a gente vai para aquele ping-pongzinho para a gente fechar aqui. É bem tranquilo. É esse ou aquele. Vou te falar um livro ou outro e você vai sempre escolhendo. E eu vou aqui sempre colocando mais um. Meu Deus. Todos os contos da Clarice ou A Viagem da Cecília Meirelles? Todos os contos da Clarice. Ai, que dor. Por que eu tô fazendo... Gente, corta isso. Corta isso. Custódio, que horror. Todos os contos da Clarice ou Alto da Compadecida? Ai, socorro, não faz isso comigo. Bom, depende do referencial. Você vai ter que falar pra mim, na minha vida. Ai, socorro. Tem um. Ai, eu vou em todos os contos da Clarice, socorro. Todos os contos ou Grande Sertão Veredas? Putz, grila, socorro, Deus. Caramba, eu vou segurar todos os contos. Boa. Todos os contos ou A Cor do Invisível, do Mauro Quintana? Todos os contos. Todos os contos ou Antes do Baile Verde, da Lígia? Eu acho que eu vou chorar. Todos os contos dançando num baile verde. Não. Passeando por um grande sertão. Vamos continuar todos os contos. Eu vou lá. Todos os contos ou Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves? Caramba, Custódio, vamos parar por aqui. Beijo, gente. Já tem mais uns 4 aqui. Não faz isso. Caramba, olha, eu acho que o defeito de cor aí acaba tendo uma relevância tão fundamental. Como é que eu posso fazer essa escolha? Vamos lá, vamos. Ai, meu Deus, vamos. Não sei o que fazer, não. Vamos todos os contos na minha vida, na minha história. Meu Deus. Todos os contos, Oração para Desaparecer. Ai, meu Deus do céu. Só piora. Custódio, pelo amor de Deus, não faz isso comigo. Bom, mas se eu já fiz as escolhas que eu fiz, eu vou continuar com todos os contos agora até o fim. Vou fazer isso. Todos os contos ou Dom Casmurro? Todos os contos. Todos os contos ou O Livro das Semelhanças, da Ana Martins Marques? Todos os contos. Todos os contos ou A Mulher de Dois Esqueletos, da Júlia Dantas? Eu vou continuar com todos os contos. E a última, para ver se vai mesmo. Bom, se você manteve até agora, todos os contos ou os ensaios fotográficos do Manuel de Barros? São coisas muito diferentes. Todos eles na minha vida, não posso escolher. São escolhas erradas, forçadas, mas eu vou terminar com todos os contos daí. Todos os contos. Pela primeira vez, alguém foi do início ao fim com o mesmo. Eu acho então, que era o melhor que eu podia fazer. Olha, a gente não pode falar que não teve consistência, tá? Mas são escolhas difíceis, são escolhas difíceis. Não, são escolhas porque eu impossíveis. Sei que são muitos livros aqui que você gosta, que você adora. São referenciais diferentes. Mas é uma brincadeira, não é para levar tão a sério. É mais pra gente trazer aqui obras também, para também reverenciar essas obras e tudo. E elas estão nessa condição de uma ou outra, também por uma, né, pra gente se divertir um pouco também com esse assunto. Também para dar relevância para essas obras. Então é zero sobre ser uma ou ser a outra. Isso, é zero valorativo. Exato. É isso aí. Não é sobre... Até porque é isso. A Oração para Desaparecer tem uma importância na minha vida muito especial e única, que não é a importância de todos os contos. Exato. Um Defeito de Cor não é a importância de todos os contos, é outra. Então, mas não é sobre isso. Não exato. É isso. Exato. Não pode competir. São coisas diferentes, porque é isso. Eu acho que as referências de um autor, as referências de uma autora, elas existem em diversidade, são histórias diversas, justamente porque cada uma vai ter a sua importância única. Todos os contos têm uma base, eu piso nela, nessa obra, acho que eu piso nela realmente, nesses livros, para começar tudo. Acho que eu comecei aí. Eu era adolescente na internet, de escada, procurando os contos de Clarice. Então eu fui nessa base, porque foi daí que eu pisei para poder chegar em todas essas outras obras. Maravilhoso, maravilhoso. Você mandou muito bem. Essa é a verdade. Quis dar eu quero morrer. Uma sabonetadazinha ali em alguma, mas no final saiu muito bem.
Querida, muito obrigado. Nosso papo acabou aqui, foi uma delícia. Adorei demais. Obrigado. Parabéns pelo seu trabalho. Sem querer botar nenhum tipo de pressão, mas assim, já tem alguma coisa? Tem, mas eu tô fingindo que não. Você tá fingindo demência? Eu tô fingindo que não. Não vem. Tem umas ideias aí aparecendo, mas eu preciso terminar o doutorado e aí eu preciso agora terminar uma coisa, mas é impossível. Não, e também aproveitar esse momento aqui, essa coisa linda, né? Tá precisa do autor, né? Precisa da autora aí pra também levar o livro pro mundo. Então, super obrigado. Eu que agradeço. Vida longa pra você, pro Vicente, pra família, obrigada. Pra literatura, pros novos livros que virão, pras novas histórias. Pro tempo, pra tudo. Eu queria te agradecer demais aí. Um papo delicioso, adorei. Deu muita risada aqui também. Super gostoso. Muito obrigado. Eu que te agradeço, Custódio. Já te disse, esse espaço é fantástico e pra mim é um privilégio, uma alegria imensa estar aqui. Vamos embora, que a nossa briga, a nossa luta é a mesma. É grande. E é grande. Vamos lá. Maravilhoso. Gente, super obrigado aí. Obrigado pela audiência. Não deixe de comentar aqui o que vocês já acharam do episódio. Quem vocês gostariam de ter aqui, que obviamente a gente vai tentar trazer. Não deixe de assinar o canal para toda vez que tiver episódio como esse, vocês ficarem sabendo em primeiríssima mão. E já a gente volta aqui com mais episódio, mais gente bacana, mais conversas gostosas, mais indicações de livros. E é isso que a gente faz aqui com muito amor para vocês, tá bom? Um beijo grande, fiquem com Deus, a gente se vê já.